Você já imaginou ser dominada por um homem irresistível que comanda uma cozinha com o mesmo poder que domina uma mulher? E se esse homem fosse o chefe mais famoso e desejado do país, conhecido tanto por suas receitas premiadas quanto pela sua fama de sedutor implacável? E se você fosse uma jovem virgem, inexperiente, que acabou de entrar no mundo dele, e agora é a próxima sobremesa que ele quer devorar? Hoje você vai conhecer a história proibida e irresistível de Valentina, uma jovem de 21 anos, e Lorenzo Salvato, o chefe milionário que transforma calor, desejo e poder em uma receita perigosa, da qual ela pode nunca escapar. Deixe o like se você ama histórias com homens dominantes e apaixonantes. Comente, você resistiria ao toque de um homem que sabe exatamente como provocar cada sentido seu? Inscreva-se para não perder cada capítulo dessa trama viciante. Valentina segurava a alça da bolsa com tanta força que seus dedos começaram a doer. O ar quente da cozinha abraçava seu corpo como se quisesse provar que ela não pertencia àquele lugar. O som das panelas batendo, dos chefes gritando comandos e da louça sendo empilhada criava uma sinfonia caótica que apertava seu peito. Ela não sabia o que era pior, o medo de errar ou a certeza de que, em poucos minutos, ela conheceria Lorenzo Salvato, o homem que comandava aquele império gastronômico com mãos de ferro e olhos de predador. Desde o momento em que recebeu a carta de aceitação para o estágio no Salvato, Valentina viveu em um misto de euforia e pavor. Trabalhar no restaurante mais prestigiado do país era um sonho. Trabalhar ao lado de Lorenzo Salvato, o chefe mais temido, respeitado e desejado da atualidade, era um pesadelo disfarçado de oportunidade. Ela ouviu tantas histórias sobre ele que era impossível saber o que era verdade ou exagero. Diziam que Lorenzo era cruel com novatos, implacável com erros e absolutamente irresistível fora da cozinha. Dono de uma presença capaz de fazer qualquer mulher esquecer até o próprio nome, Lorenzo acumulava tanto prêmios quanto escândalos. Mulheres desfilavam em sua vida como pratos saindo de sua cozinha, servidas, degustadas e descartadas. Valentina sabia que não era como essas mulheres. Ela não tinha experiência nenhuma, nem na cozinha e muito menos no amor. Aos 21 anos, ainda guardava seu corpo para alguém especial. Mas naquele momento, cercada por aromas luxuosos e uma tensão cortante, ela se perguntou se seu maior perigo seria queimar uma receita, ou se queimar no toque daquele homem. Quando a porta da cozinha principal se abriu, o ar pareceu mudar. O som ficou mais baixo, os movimentos ficaram mais rápidos, e os olhares se voltaram para a mesma direção. Valentina sabia que era ele. E quando seus olhos encontraram Lorenzo Salvato pela primeira vez, ela soube que nada a tinha preparado para aquele momento. Ele era ainda mais perigoso ao vivo. Alto, corpo forte moldado por anos de trabalho pesado entre fogões, a camisa branca de chefe marcada pelos músculos, o avental amarrado de forma displicente, as mangas dobradas revelando antebraços bronzeados e veias aparentes. O cabelo escuro penteado para trás, com algumas mechas soltas caindo sobre a testa, dando a ele um ar de rebeldia calculada. Mas foi o olhar que paralisou Valentina. Os olhos de Lorenzo eram de um castanho tão escuro que pareciam quase pretos, brilhando com uma intensidade cruel, como se enxergassem direto através da pele dela, lendo cada pensamento, cada medo, cada desejo escondido. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou lentamente até o centro da cozinha, onde todos os chefes esperavam sua primeira ordem. Valentina sentiu a garganta secar. Ela sabia que precisava se apresentar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Quando Lorenzo finalmente olhou diretamente para ela, o ar ficou rarefeito. Valentina sentiu suas bochechas queimarem, como se aquele olhar tivesse despido sua alma inteira. Ele ergueu uma sobrancelha, e mesmo sem falar, a mensagem era clara: quem é você e o que diabos está fazendo na minha cozinha? Valentina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio dela fez alguns sous-chefes trocarem olhares cúmplices. Eles sabiam que Lorenzo não gostava de hesitação. Mas, em vez de explodir, ele apenas se aproximou. A cada passo,
Valentina sentia seu coração acelerar. Quando ele parou diante dela, tão perto que ela sentia o cheiro amadeirado da pele dele misturado com especiarias, ela quase esqueceu como respirar. Seu nome, ele disse, a voz grave, rouca, carregada de uma autoridade natural que fazia qualquer comando parecer uma promessa de prazer ou punição. Vê Valentina, ela conseguiu responder, odiando como sua voz saiu fraca. Ele olhou para ela como se pesasse cada palavra, cada gesto. Primeira regra, Valentina, ele disse, com a voz baixa, mas capaz de silenciar a cozinha inteira. Aqui, ninguém hesita. Se você não consegue falar com firmeza, como espera comandar uma receita? Valentina sentiu o rosto queimar. Ela sentiu, mas Lorenzo não terminou. Segunda regra, ele continuou, dando um passo ainda mais perto. Nunca olhe para mim como se eu fosse te devorar. A menos que você queira isso. A cozinha inteira prendeu a respiração. Valentina arregalou os olhos, o coração martelando como um tambor em fúria. O sorriso torto que Lorenzo lançou em seguida foi a prova de que ele sabia exatamente o efeito que causava nela. Agora, pegue uma faca, ele ordenou. E me mostre se você é tão talentosa com as mãos quanto é com esse olhar inocente. Valentina obedeceu. As mãos tremiam, mas ela conseguiu segurar a faca. Lorenzo a observava de perto, tão perto que o calor do corpo dele irradiava contra sua pele. Corte a cebola, ele disse, a voz quase um sussurro contra sua nuca. E se cortar, não derrame uma lágrima. Eu não gosto de lágrimas na minha cozinha. Valentina tentou se concentrar, mas cada célula de seu corpo estava focada no homem atrás dela. Quando a faca escorregou e cortou seu dedo, ela prendeu o ar, esperando pela bronca. Mas Lorenzo segurou sua mão com firmeza, levou o dedo ensanguentado até os lábios, e chupou o pequeno corte. Valentina arfou, o corpo inteiro pulsando com uma mistura de choque, vergonha e desejo. Doce, ele murmurou. Virginal. Valentina puxou a mão, o rosto pegando fogo. Mas Lorenzo apenas sorriu, como se ela fosse uma sobremesa exótica que ele estava prestes a provar. Seja bem-vinda, Valentina, ele disse. Ao inferno mais delicioso da sua vida. Quando a noite caiu e a cozinha esvaziou, Valentina ficou sozinha na despensa, tentando entender o que tinha acontecido. Ela não conseguia tirar Lorenzo da cabeça, o olhar, o toque, a forma como ele a tratou como uma receita preciosa que ele queria degustar lentamente. O calor não vinha mais do fogão. Vinha dela. O corpo ardendo, a mente presa naquele homem. Quando Lorenzo apareceu na porta da despensa, encostado no batente, os braços cruzados, o sorriso torto nos lábios, Valentina soube que aquela noite não acabaria ali. Ainda está aqui? Ele perguntou. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, e o pequeno espaço ficou quente demais. Acho que esqueci de te ensinar uma última regra, ele sussurrou. Quando o chefe te chama, você vem. Ele puxou Valentina pela cintura, até seus corpos se colarem. O calor dele invadiu cada centímetro dela. Essa é a sua última chance de fugir, ele provocou. Valentina olhou nos olhos dele. E soube que não queria fugir. Não dessa vez. Comente, Valentina deveria fugir desse desejo proibido ou se entregar de vez ao chefe mais perigoso do país? Valentina passou a noite inteira em claro, revirando na cama pequena da pensão onde estava hospedada. O cheiro de temperos ainda grudava em sua pele, misturado ao perfume amadeirado e quente de Lorenzo Salvato. Fechava os olhos e revivia cada segundo daquele primeiro dia, cada olhar, cada toque, cada ordem cortante e cheia de segundas intenções. Ela veio para aprender a cozinhar, mas tudo o que conseguia pensar era na forma como ele segurou sua mão, chupou seu dedo sangrando e a chamou para dentro de um jogo que ela não sabia como jogar. Nunca em sua vida, Valentina foi olhada como Lorenzo a olhou. Como se ela fosse um prato raro e proibido, servido apenas para o rei. Mas junto com o desejo, vinha o medo. Ela conhecia a fama dele, o chefe que não perdoava erros, o homem que não se apegava a ninguém. E Valentina sabia que,
no final daquela experiência, ela não sairia a mesma. A manhã seguinte chegou rápido demais. O relógio mal marcava 6 horas quando Valentina já estava de avental, cabelo preso, mãos trêmulas, esperando o inferno começar de novo. As portas da cozinha ainda estavam fechadas, o ambiente silencioso e frio, tão diferente da tempestade de calor e tensão da noite anterior. Mas não durou muito. As portas se abriram com força e Lorenzo entrou, como se o próprio chão pertencesse a ele. Valentina sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Ele não olhou diretamente para ela, mas sua presença preenchia cada canto daquele espaço, como se ele fosse o próprio fogo que mantinha aquela cozinha viva. Ele passou instruções rápidas, afiou facas, provou caldos e corrigiu pratos com a precisão de um cirurgião. Era impossível não notar como todos os outros chefes temiam decepcioná-lo, como se um simples erro fosse uma sentença de morte. Valentina tentou se esconder em sua estação de preparo, concentrando-se em cortar legumes para a entrada da noite. Mas Lorenzo não a deixou se esconder por muito tempo. Quando ela menos esperava, sentiu o calor do corpo dele atrás de si. As mãos fortes e quentes pousaram sobre as suas, corrigindo a forma como ela segurava a faca. O toque dele era firme, sem pressa, como se estivesse ensinando uma receita secreta e proibida diretamente em sua pele. Valentina prendeu a respiração. O mundo ao redor sumiu. Não existiam panelas, nem chefes, nem relógios apressados. Só existia aquele momento, Lorenzo Salvato, colado nela, seus dedos grandes envolvendo os dela, sua respiração quente roçando seu pescoço. Mais firme, ele murmurou, e a voz rouca fez suas pernas tremerem. Na cozinha e fora dela, uma mulher precisa saber o que quer. Valentina tentou responder, mas a boca secou. O cheiro dele, tão masculino, tão tentador, a deixou tonta. Ele segurou sua mão com mais força e a fez cortar a cenoura em fatias perfeitas, cada lâmina da faca deslizando como se fosse uma dança. Isso. Agora, mais rápido. Não tenha medo da faca, Lorenzo sussurrou. Tenha medo de mim. A faca cortava os legumes, mas o que realmente cortava Valentina era o desejo. Ele estava brincando com ela. Provocando-a de um jeito que nenhum homem jamais ousou. Ela era virgem, mas não era ingênua. Sabia que aquele homem estava deixando claro o que queria. E, pior do que isso, sabia que ela queria também. Quando ele finalmente soltou suas mãos, Valentina quase gemeu de alívio ou de frustração. Mas Lorenzo não foi longe. Ele andou lentamente pela cozinha, dando ordens e revisando pratos, mas seu olhar sempre voltava para ela. Cada vez que seus olhos se cruzavam, Valentina sentia o corpo pulsar, como se seu coração batesse entre suas pernas. Ela tentou se concentrar, mas cada vez que ele passava perto, ela sentia seu cheiro, seu calor, seu domínio absoluto sobre o ambiente e sobre ela. No meio da manhã, Lorenzo anunciou que haveria uma degustação exclusiva para investidores naquela noite. Quero perfeição, ele disse, a voz cortando o ar como uma faca afiada. Não aceito nada menos. E você, Valentina, ele a chamou, fazendo seu corpo inteiro congelar, será minha assistente direta na montagem da sobremesa principal. O salão inteiro ficou em silêncio. Ninguém entendia por que uma estagiária novata havia sido escolhida para um papel tão importante. Mas Lorenzo não deu explicações. Só deu ordens. E Valentina sabia que dizer não era uma opção. O resto do dia passou em um borrão. Valentina tentou se concentrar, mas o nervosismo a corroía. Trabalhar tão perto dele, sob seu olhar constante, sob sua expectativa, era pressão demais. No final da tarde, enquanto o restaurante ainda estava fechado, Lorenzo apareceu ao lado dela na bancada. Você está tremendo, ele observou, com aquele meio sorriso que era puro pecado. Medo de mim? Não, ela mentiu, mas sua voz atraiu. Lorenzo deu a volta, parou atrás dela, tão perto que seus peitos roçaram suas costas cada vez que ela respirava. Então me prove, ele sussurrou, pegando a mão dela e segurando uma colher prateada. Vamos criar juntos a sobremesa da noite. Cada movimento foi uma tortura doce.
Lorenzo guiava suas mãos como se fossem suas. Colocava frutas sobre a massa delicada, pingava calda sobre o prato, mas cada toque parecia ser sobre ela, não sobre a sobremesa. Mais delicado, ele murmurava em seu ouvido. Mais firme. Mais ousado. Valentina sabia que aquilo era uma metáfora. Sabia que ele estava cozinhando algo muito maior do que uma receita. Ele estava cozinhando ela. Quando a sobremesa ficou pronta, Lorenzo pegou uma colher e trouxe até os lábios dela. Prove, ele ordenou. Valentina hesitou, mas abriu a boca. A colher entrou, o doce derreteu em sua língua, mas o que a queimou foi a forma como Lorenzo a olhava enquanto ela saboreava. Doce como eu imaginei, ele murmurou. Mas sei que pode ser ainda mais. Valentina mal conseguiu respirar. Ele a estava devorando com os olhos. E ela, que passou a vida inteira fugindo do desejo, agora estava à beira de se jogar no fogo. Quando Lorenzo segurou sua nuca e puxou seu rosto para perto, Valentina achou que ele fosse beijá-la ali mesmo, diante de todos. Mas ele apenas sussurrou: hoje à noite, você não é só minha assistente. Você é minha sobremesa. Comente, Valentina deve resistir a essa tentação ou finalmente se render ao chefe que controla fogo e desejo como ninguém? O salão privado estava impecável. A mesa longa coberta por uma toalha branca de linho, taças de cristal brilhando sob a luz dourada dos lustres, flores frescas espalhadas entre os pratos como se cada detalhe fosse uma obra de arte. Valentina se movia entre os garçons, suas mãos ainda trêmulas mesmo depois de ter passado horas ajudando a montar cada elemento daquele jantar exclusivo. Mas não era o evento que a fazia tremer, era a promessa silenciosa nos olhos de Lorenzo. Desde o momento em que ele a escolheu para preparar a sobremesa, algo mudou. Não era só trabalho. Era um jogo. E Valentina sabia que estava perdendo desde o primeiro minuto. Cada vez que Lorenzo se aproximava para supervisionar o prato final, suas mãos encontravam alguma desculpa para tocá-la, um ajuste no avental, uma correção na postura, um sussurro perigoso no ouvido. E cada toque queimava mais do que o fogo das bocas de fogão. Os convidados começaram a chegar, figuras importantes do mundo da gastronomia, críticos, investidores e jornalistas de revistas especializadas. Mas Valentina não enxergava ninguém além dele. Lorenzo Salvato, em seu reino dourado. Ele circulava entre os convidados com aquela confiança selvagem, o corpo forte dentro da camisa de linho preta, o primeiro botão aberto, revelando a pele bronzeada e o traço sutil da tatuagem escondida sob o tecido. Um homem que não pedia permissão para existir, ele apenas dominava o espaço e fazia com que todos o notassem. Quando os pratos começaram a sair, Valentina tentou se concentrar no serviço. Mas era impossível. Cada vez que ela levantava os olhos, Lorenzo estava olhando para ela. Não como um chefe avalia sua equipe, mas como um homem faminto observa sua presa. O calor subia por sua nuca, queimando suas bochechas, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela queria odiar aquela sensação. Mas só conseguia desejar mais. A sobremesa seria servida por último. Lorenzo insistiu que Valentina fosse a responsável por levar cada prato à mesa, apresentando pessoalmente o doce que haviam criado juntos. Ela tentou argumentar que era apenas uma estagiária, mas o olhar dele encerrou qualquer discussão. Ela não era apenas uma estagiária, não para ele. Quando chegou a hora, Valentina pegou a bandeja com as mãos tremendo. A sobremesa brilhava como uma joia comestível, massa folhada crocante, creme de baunilha artesanal, frutas caramelizadas e um toque final de calda de framboesa, escorrendo pelas laterais como sangue escorrendo de uma mordida proibida. Ela caminhou até a mesa, sentindo todos os olhares sobre si, mas nenhum tão pesado quanto o de Lorenzo. Ele a devorava à distância, sem pressa, como se cada passo dela fosse parte de um ritual de sedução que apenas os dois entendiam. Quando serviu o último prato, sentiu Lorenzo atrás de si. O calor do corpo dele encostou em suas costas, e seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos. Ele abaixou a cabeça até o ouvido dela. Perfeito, ele murmurou, a voz baixa e rouca, como uma carícia indecente. Mas ainda falta provar.
Antes que Valentina pudesse reagir, Lorenzo pegou uma colher, mergulhou no doce e a levou diretamente aos lábios dela. Abra, ele ordenou, e ela obedeceu sem pensar. A calda doce escorreu por sua língua, mas o que a fez arfar foi a ponta do dedo dele roçando seu queixo. Doce demais? Ele perguntou, com um sorriso torto. Valentina balançou a cabeça, incapaz de responder. Talvez eu precise equilibrar o sabor com algo mais. Ele se inclinou e, sem aviso, lambeu o canto da boca dela, onde um pouco da calda havia escapado. O choque atravessou Valentina como um raio. Ela engasgou no próprio ar, sentindo o corpo inteiro esquentar de uma vez só. Mas Lorenzo apenas sorriu e voltou a atender seus convidados, como se nada tivesse acontecido. A noite seguiu, mas Valentina não conseguiu pensar em mais nada além daquele toque. Foi um beijo roubado disfarçado de provocação, uma promessa silenciosa de que aquilo era só o começo. Quando a cozinha finalmente fechou e os convidados foram embora, ela tentou fugir antes que ficasse a sós com ele. Mas Lorenzo era um caçador experiente, e ela, uma presa fácil demais para escapar. Ela nem chegou até a porta de saída. Sentiu uma mão forte agarrar seu pulso e puxá-la de volta para dentro da cozinha vazia. Aonde pensa que vai? A voz dele estava diferente agora, mais grave, mais perigosa. Valentina tentou responder, mas Lorenzo a empurrou contra a bancada de mármore. O frio da pedra contra suas costas contrastava com o calor que queimava entre seus corpos. Acha que pode me provocar e fugir? Ele perguntou, os olhos escuros brilhando com algo selvagem. Valentina balançou a cabeça, o coração martelando tão forte que ela mal ouvia sua própria respiração. Lorenzo segurou sua nuca, forçando-a a encará-lo. Eu vi como você me olhou a noite inteira, ele rosnou. Como suas pernas tremiam cada vez que eu chegava perto. Você me deseja, Valentina. Diga. Diga ou eu te provo agora mesmo, aqui em cima dessa bancada. Valentina apertou os lábios, lutando contra o próprio corpo que implorava por aquele homem. Mas Lorenzo era paciente na cozinha, e impiedoso com mulheres que o desafiavam. Ele deslizou a mão da nuca dela para sua cintura, apertando firme. Se não disser, seu corpo vai me contar, ele avisou. E antes que ela pudesse reagir, a boca dele encontrou a dela. Não foi um beijo delicado. Foi um ataque. Um incêndio. Um furacão de desejo acumulado. Os lábios dele eram quentes e exigentes, a língua invadindo a boca dela sem pedir licença. Valentina gemeu contra a boca dele, as mãos agarrando a camisa como se fosse sua única âncora. Lorenzo a levantou pela cintura e a sentou sobre a bancada, separando suas pernas sem nenhuma gentileza. Virgem, não é? Ele sussurrou, os lábios arrastando pelo pescoço dela. Valentina corou, tentando esconder a verdade, mas Lorenzo já sabia. Ele sempre soube. Isso só torna tudo mais interessante, ele murmurou, deslizando a mão pela coxa dela, levantando o tecido fino do vestido que ela usava sob o avental. Porque agora, eu sou o primeiro homem que vai tocar você. O único. Valentina prendeu a respiração, sentindo os dedos dele subirem, milímetros de cada vez. Diga que você me quer, Valentina, ele exigiu. Ou eu paro agora. Ela mordeu o lábio, tremendo da cabeça aos pés, mas quando abriu a boca, só uma palavra saiu, quero. Lorenzo sorriu, aquele sorriso predador que era metade ameaça, metade prazer. Boa menina. Mas se quer jogar comigo, prepare-se para se queimar. E com um movimento rápido, ele puxou o avental dela, o tecido caindo no chão. Valentina sabia que deveria parar aquilo. Que era loucura. Mas já era tarde. Ela estava no fogo, e Lorenzo Salvato era o homem que sabia exatamente como controlar cada chama. A respiração de Valentina estava fora de controle. Ela sentia o ar entrar e sair de seus pulmões como se tivesse corrido quilômetros, mas a única coisa que fez foi se render. Render-se ao toque, ao cheiro, ao poder esmagador daquele homem. O avental no chão, o tecido fino do vestido preso entre suas coxas,
e os dedos fortes de Lorenzo deslizando lentamente, subindo por sua pele quente, tirando dela toda a razão e deixando apenas instinto. Era como se ele soubesse exatamente o que fazer, como se cada centímetro do corpo dela fosse uma receita secreta que só ele tinha o direito de provar. Ainda dá tempo de fugir, Valentina, ele murmurou, os lábios arrastando no canto de sua boca, provocando, testando seus limites. Mas se você ficar, eu não vou ter piedade. Vou te ensinar tudo o que um homem pode fazer com uma mulher. Com uma virgem. A palavra ecoou na cozinha vazia, e Valentina estremeceu. Havia algo perigoso na forma como ele dizia virgem. Como se aquilo não fosse apenas uma informação. Era um convite. Uma promessa. Um desafio. Eu não quero fugir, ela respondeu, a voz trêmula, mas sincera. Seus olhos encontraram os dele, e Lorenzo viu ali o que precisava. Desejo puro, medo e rendição misturados em uma explosão irresistível. O sorriso dele foi lento, malicioso, como um predador que finalmente encurralou sua presa. Sem mais uma palavra, Lorenzo segurou sua cintura e a puxou para a frente, fazendo suas pernas envolverem seus quadris. O frio da bancada de mármore contra a pele quente de Valentina era um choque quase tão intenso quanto o calor que vinha dele. O cheiro amadeirado da pele de Lorenzo misturado ao leve aroma de especiarias da cozinha a deixou completamente embriagada. Ele traçou a curva de seu pescoço com a ponta do nariz, inalando seu perfume natural, um cheiro suave de baunilha e maracujá, inocente demais para estar em um lugar como aquele. Sabe o que eu faço com ingredientes que me fascinam? Ele perguntou, a voz baixa, rouca, como se cada palavra fosse arrastada diretamente de dentro do peito. Valentina balançou a cabeça, incapaz de pensar. Eu provo. Eu exploro. Eu descubro cada sabor escondido neles. E você, Valentina, é o ingrediente mais raro que já entrou na minha cozinha. Sem esperar resposta, Lorenzo deslizou a mão para a nuca dela e puxou seu rosto, devorando seus lábios em um beijo brutal. Não havia suavidade naquele toque. Era posse, fome e comando. Valentina gemeu contra a boca dele, suas mãos pequenas agarrando a camisa de Lorenzo como se fosse sua única âncora. A língua dele invadiu sua boca sem cerimônias, explorando cada canto, tirando seu ar, seu controle, sua lógica. Era o tipo de beijo que deixava marcas invisíveis, marcas que ela carregaria para sempre, mesmo que tentasse esquecer. Lorenzo apertou sua cintura, colando seu corpo contra o dele. Valentina sentiu a rigidez entre suas pernas e o sangue esquentou de vez. O vestido subiu até a cintura, expondo suas coxas nuas para o toque quente e exigente dele. Você é tão macia, ele murmurou contra seus lábios. Tão doce. Mas quero saber, ele deslizou a mão entre suas pernas, um toque leve sobre a calcinha de renda fina. Você é doce aqui também? Valentina engasgou, o rosto pegando fogo. Ela tentou fechar as coxas, mas Lorenzo segurou seus joelhos, abrindo-a novamente com facilidade. Não me esconde nada, ele ordenou, sua voz firme, mas com aquele toque de luxúria crua que fazia sua pele formigar. Quero provar cada parte de você. Quero ser o primeiro homem a conhecer o seu gosto. Ela mordeu o lábio, o coração disparado. Nunca ninguém a tocou daquele jeito. Cada centímetro do seu corpo parecia estar em chamas, como se o próprio Lorenzo fosse o fogo que acendeu aquilo dentro dela. Eu nunca, ela tentou dizer, mas Lorenzo colocou um dedo sobre seus lábios. Eu sei, ele sussurrou. E é exatamente por isso que eu quero tanto. Ele abaixou a cabeça, os lábios quentes arrastando pela pele macia de seu pescoço, descendo pelo decote do vestido. Valentina arqueou o corpo, suas mãos agarrando os ombros dele, buscando algum tipo de sustentação. Quando Lorenzo puxou a alça fina do vestido, deixando um dos seios exposto, Valentina prendeu o ar, perfeita, ele murmurou antes de capturar o bico rígido entre os lábios. A língua quente, o toque firme da boca, a combinação de carinho e selvageria fez Valentina gemer alto, ecoando na cozinha vazia. As mãos de Lorenzo continuaram explorando, deslizando pelas curvas dela como se memorizasse cada detalhe. Ele a pegou no colo, segurando-a firme,
e a levou para a parede próxima ao fogão industrial. Valentina ficou prensada entre o mármore frio e o corpo quente dele. Eu quero você aqui, ele murmurou, o olhar queimando sobre ela. Agora. Valentina arfou, o corpo tremendo. Aqui? Ela perguntou, a voz mal saindo. Lorenzo sorriu, aquele sorriso pecaminoso. Por que não? Esta é a minha cozinha. Minhas regras. E minha sobremesa está servida. Ele ajoelhou-se diante dela, suas mãos fortes puxando a calcinha delicada com tanta facilidade que o tecido rasgou. Valentina ficou exposta diante dele, o corpo brilhando de desejo e nervosismo. Tão linda, ele murmurou. Tão minha. Antes que ela pudesse processar, a boca quente dele encontrou seu centro. Valentina gritou, suas mãos agarrando os cabelos escuros de Lorenzo, puxando-o para mais perto, mesmo sem saber o que fazia. A língua dele explorava cada centímetro, alternando entre beijos suaves e sugadas profundas que arrancavam gemidos que ela nem sabia que conseguia emitir. Era como se ele estivesse preparando um prato novo, descobrindo cada sabor escondido nela. O prazer subiu tão rápido que ela mal teve tempo de entender. O corpo arqueou, os músculos se contraíram, e ela explodiu na boca dele, tremendo, ofegante, perdida. Lorenzo se levantou, o rosto brilhando com a prova do desejo dela. Doce, ele disse, os olhos escuros brilhando de orgulho e posse. E agora, Valentina, você nunca vai esquecer quem foi o primeiro homem a provar você. Ela mal conseguia respirar, o corpo ainda pulsando, o coração disparado. Lorenzo a pegou no colo de novo, levando-a para o balcão central da cozinha. Ele a deitou sobre a madeira fria, seus corpos alinhados. Essa é só a primeira lição, ele avisou. E eu sou um professor muito exigente. Antes que ela pudesse responder, os lábios dele tomaram os dela novamente, e Valentina soube que aquela noite estava longe de terminar. Naquela cozinha, entre panelas e fogo, Lorenzo Salvato cozinhava algo muito mais perigoso do que uma sobremesa, ele cozinhava o coração dela. Comente, Valentina deve se entregar completamente ou tentar manter algum controle sobre o chefe mais perigoso e irresistível do país. Valentina acordou com o cheiro dele ainda preso em sua pele. Cada centímetro do seu corpo parecia ter sido marcado por Lorenzo Salvato, e não apenas fisicamente. Ele estava dentro dela agora. Na carne, na mente, no sangue. O toque dele, o gosto, o peso do seu corpo, o calor que emanava de suas mãos e lábios. Tudo nela ainda ardia como se o fogo da cozinha tivesse invadido sua alma e queimado qualquer parte inocente que ainda restava. Ela se levantou da cama estreita da pensão com as pernas ainda trêmulas. Não sabia se era pelo desejo insaciável ou pelo medo do que aquilo significava. Lorenzo não era um homem comum. Ele não era um romance de contos de fadas. Ele era uma tempestade, e ela tinha acabado de pular no olho do furacão. Quando chegou ao restaurante naquela manhã, o ambiente parecia diferente. Os outros chefes a olhavam com uma mistura de curiosidade e inveja. Lorenzo, como sempre, dominava a cozinha com sua presença. Mas dessa vez, quando os olhos dele encontraram os dela, havia algo novo ali. Uma chama diferente, algo mais denso e perigoso. Ele não a tratou como uma estagiária qualquer. Não deu ordens secas ou a ignorou como fazia com os outros. Não. Lorenzo Salvato a olhou como se ela fosse uma receita incompleta, uma obra-prima em andamento que só ele sabia como finalizar. Valentina tentou trabalhar, concentrar-se no corte dos legumes, nas massas frescas, nos caldos e molhos que borbulhavam. Mas cada vez que Lorenzo passava atrás dela, o calor de seu corpo encostava levemente em suas costas, como se aquele toque casual fosse proposital. Era impossível ignorar. Ele a marcava de novo, com cada pequeno gesto. No meio da manhã, Lorenzo chamou a equipe para uma reunião rápida no centro da cozinha. Ele explicou o menu do dia, destacou as exigências dos clientes VIPs que chegariam à noite e fez questão de mencionar que a sobremesa seria preparada diretamente por Valentina, com a supervisão dele. Os olhares enviesados dos outros chefes cortaram sua pele como lâminas afiadas.
Mas Valentina não se importava mais. Aquele lugar era dela agora, porque ela era dele. Assim que a reunião terminou, Lorenzo não deu a ela tempo para escapar. Ele segurou sua mão discretamente, puxando-a para dentro do pequeno depósito de vinhos ao fundo da cozinha. Valentina mal teve tempo de protestar antes que as costas fossem prensadas contra as prateleiras de madeira, e a boca dele tomasse a dela com uma fome avassaladora. Não era um beijo de bom dia. Era um beijo de posse. Como se ele quisesse garantir que, antes do expediente começar, ela se lembrasse exatamente quem estava no controle. Você ainda sente meu gosto? Ele sussurrou contra seus lábios, a barba cerrada arranhando a pele sensível do seu rosto. Valentina arfou, os dedos se fechando no tecido da camisa dele. Sim, ela respondeu, sem ar, sem lógica, sem orgulho. Lorenzo sorriu de canto. Ótimo. Porque hoje à noite, vou te servir como prato principal. Valentina ficou ali, encostada na madeira, tentando recuperar o fôlego, enquanto Lorenzo saía como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de bagunçar cada centímetro dela com um simples beijo. O dia foi um tormento de expectativa. Cada comando dele vinha carregado de segundas intenções. Cada toque acidental era um lembrete silencioso do que ele prometeu. Valentina cortava, montava pratos, temperava caldos, mas sua mente estava presa naquela promessa sussurrada entre prateleiras e vinhos caros. Quando o expediente da cozinha chegou ao fim e a equipe começou a sair, Valentina tentou se misturar aos outros, fugir antes que Lorenzo aprendesse ali. Mas era inútil. Ele conhecia cada movimento dela agora. Assim que os últimos chefes saíram, Lorenzo trancou a porta da cozinha e cruzou os braços, encostado no balcão central. O olhar dele queimava. Valentina sentiu suas pernas fraquejarem. Vem cá, ele ordenou, a voz baixa, mas carregada de comando. Valentina obedeceu. Não havia mais resistência. Quando parou diante dele, Lorenzo segurou seu queixo, levantando seu rosto. Você está nervosa? Um pouco, ela admitiu, a voz quase um sussurro. Lorenzo sorriu, aquele sorriso lento e pecaminoso. Bom. Quero você exatamente assim. Ele segurou sua cintura e a levantou com facilidade, sentando-a sobre o balcão frio. As mãos grandes subiram lentamente por suas coxas, separando suas pernas, expondo-a completamente. Meu prato favorito, ele murmurou, os olhos escuros fixos no centro úmido entre suas pernas. Valentina corou, mas o desejo era maior do que a vergonha. Você é linda, ele continuou. Mas vou deixar você ainda mais linda. Lorenzo ajoelhou-se diante dela, seus ombros largos pressionando suas coxas, abrindo-a ainda mais para ele. Eu disse que seria o primeiro homem a provar você. E agora, vou devorar cada gota. Sem pressa. Valentina prendeu a respiração, e quando a língua quente dele encontrou sua pele sensível, ela arqueou o corpo, um gemido escapando alto demais. O prazer foi imediato, avassalador, sem aviso. Ele alternava entre beijos suaves, lambidas longas e sugadas profundas, como se saboreasse um prato raro que nunca mais teria a chance de provar. Valentina agarrou os cabelos dele, puxando, tremendo, perdida. Lorenzo, por favor, ela implorou, sem nem saber pelo quê. Ele sorriu contra sua pele. Está com pressa, doce Valentina? Não, ela mal conseguia formular palavras. O prazer era demais. Lorenzo se levantou, os olhos brilhando de desejo cru. Ele desabotoou a camisa, deixando-a cair no chão da cozinha. O corpo dele era pura tentação. Músculos definidos, pele dourada e marcada por pequenas cicatrizes de cortes de facas, testemunhas de uma vida inteira dedicada à cozinha. Valentina mordeu o lábio, hipnotizada. Ele abriu o zíper da calça, e Valentina engoliu em seco. Tem certeza? Ele perguntou, a voz rouca de desejo, mas ainda firme o suficiente para dar a ela uma última chance de recuar. Valentina assentiu, o coração disparado. Sim. Eu quero. Lorenzo sorriu. Boa menina.
E então, ele tomou o que já era dele. Ele a deitou sobre o balcão, puxando suas pernas ao redor de sua cintura. Cada movimento era firme, intenso, exigente. Não havia espaço para delicadezas. Ele a marcou, a reivindicou, a ensinou. O corpo de Valentina se abriu para ele, recebendo-o em cada centímetro, em cada estocada, em cada gemido abafado entre beijos ferozes. O calor deles misturou-se ao calor da cozinha, criando uma febre impossível de apagar. Quando o prazer a consumiu de vez, Valentina gritou o nome dele, e Lorenzo enterrou o rosto em seu pescoço, seu próprio prazer explodindo em ondas selvagens. Eles ficaram ali, ofegantes, suados, conectados. Isso foi. Valentina tentou falar, mas Lorenzo selou seus lábios com outro beijo. Isso foi só o começo. O sol da manhã invadia a cozinha pelas janelas de vidro, mas Valentina não sentia o calor do dia. Sentia o calor dele. Cada parte de seu corpo ainda pulsava com a memória da noite anterior, como se Lorenzo tivesse tatuado sua presença em cada músculo, cada nervo, cada suspiro. Ela chegou cedo, bem antes da brigada, antes do restaurante abrir, com a esperança de ter alguns minutos para reorganizar seus pensamentos. Mas como reorganizar o caos quando o próprio caos era irresistível? Ela tocava a bancada de mármore onde ele a tomou, e a pele arrepiava só de lembrar. O cheiro de especiarias e fumaça ainda flutuava no ar, mas para Valentina, tudo cheirava a Lorenzo. Ela tentou respirar fundo e agir como se fosse uma manhã comum, mas sua mente era um turbilhão de imagens proibidas, os dedos fortes marcando suas coxas, o sabor da boca dele misturado ao gosto de vinho e desejo, a forma como ele a fez implorar sem uma única palavra. E o mais perigoso era que ela queria mais. Muito mais. Quando Lorenzo entrou, com a camisa de linho meio aberta, os cabelos bagunçados e uma xícara de café na mão, Valentina esqueceu completamente como respirar. Ele parecia saber exatamente o efeito que causava, porque o sorriso torto que brincou em seus lábios era puro pecado matinal. Achei que você fosse dormir até tarde depois da nossa aula prática, ele disse, a voz rouca de quem mal dormiu. Valentina sentiu o rosto pegar fogo. Eu queria revisar algumas receitas, mentiu, mas a voz tremia de um jeito que Lorenzo adorou. Ele atravessou a cozinha devagar, como um predador encurtando a distância para sua presa favorita. Você quer revisar receitas, ou revisar meu corpo? Ele parou atrás dela, o hálito quente roçando sua nuca. Valentina apertou a borda da bancada para não desmoronar. Você é insuportável, ela sussurrou. Lorenzo riu baixinho, deslizando a mão para sua cintura, puxando-a para mais perto. E você é deliciosa, ele murmurou, beijando a curva do pescoço dela. Valentina fechou os olhos, o corpo reagindo instantaneamente. Mas o momento foi interrompido quando a porta da cozinha abriu e os primeiros chefes chegaram para iniciar o dia. Valentina se afastou às pressas, o coração disparado, enquanto Lorenzo apenas acenou para a equipe como se nada tivesse acontecido. Ele era mestre em esconder desejos atrás de uma fachada impenetrável. Ela, por outro lado, sentia que cada olhar dela entregava seu segredo. O dia transcorreu entre cortes precisos e pratos luxuosos, mas em cada intervalo entre comandos, Lorenzo encontrava um jeito de tocá-la. Um roçar de mãos ao pegar a mesma faca. Um deslizar de dedos ao entregar uma travessa. Um olhar demorado ao provar um molho que ela preparou. Cada interação era uma provocação silenciosa, e Valentina sabia que o jogo estava longe de terminar. Quando a cozinha fechou para o intervalo da tarde, Lorenzo chamou Valentina para revisar o novo cardápio. Eles subiram juntos para o escritório particular dele, um espaço elegante com paredes de vidro que davam vista para o salão vazio. Valentina tentou focar nos pratos escritos no quadro, mas Lorenzo trancou a porta e encostou-se nela, bloqueando qualquer fuga. Sabe o que me fascina em você, Valentina? Ele perguntou, os dedos traçando lentamente a linha do braço dela. Você parece doce e frágil, mas tem um fogo escondido. Eu quero ver esse fogo queimar até você não conseguir mais esconder. Valentina engoliu em seco, mas não conseguiu desviar o olhar. Ele estava certo. Com ele, ela não era só a menina tímida da faculdade de gastronomia.
Ela era mulher. Desejada. Quente. Fome e prato ao mesmo tempo. Lorenzo segurou seu rosto com as duas mãos, o polegar roçando seu lábio inferior. Me diga, Valentina. O que você quer agora? A resposta explodiu de dentro dela antes que pudesse filtrar. Você. Quero você de novo. Aqui. Agora. O sorriso dele foi puro pecado. Sua fome me excita, ele murmurou, antes de tomá-la de novo. E dessa vez, não havia mármore frio para amortecer o choque de seus corpos, só desejo cru, espalhado entre papéis e canetas, enquanto ele a tomava sobre sua própria mesa. Eles se devoraram como se o mundo fosse acabar, derrubando anotações e taças de vinho no chão. Valentina não sabia de onde vinha tanta coragem, mas com Lorenzo, ela não pensava. Ela apenas sentia. Quando o prazer a consumiu mais uma vez, Lorenzo enterrou o rosto em seu pescoço, mordendo sua pele com força suficiente para deixá-la marcada. Era uma assinatura. Um aviso. Ela era dele. E ele não tinha medo de mostrar isso ao mundo. Depois, os dois ficaram deitados sobre a mesa bagunçada, ofegantes e cobertos de suor e desejo. Valentina sabia que aquilo não podia continuar assim para sempre. Mas como resistir? Como parar quando cada toque dele a fazia desejar mais? Lorenzo traçou círculos lentos na pele nua de sua barriga, a expressão mais séria do que o normal. Eu não sou homem de compromisso, Valentina, ele avisou, a voz baixa. Mas você me bagunça. Ela virou o rosto para encará-lo. E se eu não quiser compromisso? E se eu só quiser que você me ensine tudo o que um homem pode fazer com uma mulher? Lorenzo sorriu, um sorriso cheio de malícia e um toque perigoso. Ah, doce Valentina. Você pode pensar que quer só isso. Mas eu conheço mulheres como você. E sei exatamente para onde essa fome nos leva. Valentina mordeu o lábio, mas não recuou. Com Lorenzo, ela queria perder o controle. Mesmo que isso a destruísse. A campainha da porta da frente do restaurante tocou, avisando que os primeiros clientes VIPs da noite estavam chegando. Lorenzo se levantou, vestiu a camisa rapidamente, mas antes de sair, puxou Valentina para um último beijo. Isso ainda não acabou, ele prometeu. Eu mal comecei a te provar. Valentina ficou ali, sozinha no escritório, tentando colocar a roupa no lugar e recuperar a respiração. Mas dentro dela, Lorenzo já tinha feito um estrago irreversível. Ele era a receita mais perigosa do mundo, e ela estava pronta para devorar cada pedaço. Comente, Valentina está brincando com fogo ou finalmente encontrou um homem que a ensina a queimar? O jantar daquela noite foi um espetáculo. O salão do Salvato brilhava em ouro e cristal, as taças tilintavam em brindes elegantes e os pratos saíam da cozinha como obras de arte comestíveis. Valentina trabalhava de cabeça baixa, tentando focar no serviço impecável. Mas seu corpo ainda pulsava com a lembrança de Lorenzo sobre ela, dentro dela, ensinando seu corpo a reagir como nenhum livro de culinária jamais poderia explicar. Cada vez que ela olhava para ele, comandando a cozinha com maestria e uma autoridade que não deixava espaço para hesitações, Valentina sentia o ar faltar. Lorenzo não era apenas seu chefe, era seu primeiro homem. E o problema é que ele sabia disso. Sabia que tinha sido o primeiro a arrancar seus gemidos, a descobrir sua pele, a moldar seu desejo cru e sem filtro. Ele a esculpiu com suas mãos e a saboreou como o prato mais raro do seu menu. Valentina tentava se manter discreta, fingir que era apenas mais uma estagiária na engrenagem do restaurante mais famoso do país. Mas os outros chefes já perceberam. Os olhares curiosos, os sorrisos de canto, os cochichos maldosos, ela sentia o peso de cada um deles. Porque Lorenzo não escondia. Ele olhava para ela como um homem olha para algo que é seu. Um olhar de posse. De aviso. De perigo. Foi no meio da noite, quando Valentina foi até o salão repor algumas taças, que tudo explodiu. Um dos investidores, um homem elegante e claramente acostumado a tratar mulheres como acessórios de luxo, puxou Valentina pelo pulso. Você é nova aqui, certo?
Ele perguntou, o sorriso escorregadio como azeite velho. Valentina tentou se soltar, educada. Sim, senhor. Estou em estágio. Estágio, ele repetiu, os olhos passeando pelo corpo dela como se avaliasse um prato no menu. Então você é uma das novas criações do chefe. Interessante. Valentina sorriu sem graça e tentou sair, mas o homem segurou seu pulso com mais força. Uma sobremesa como você merece ser servida na minha mesa, ele disse, a voz baixa e nojenta. Valentina ficou rígida, sentindo o desconforto subir pela espinha. Mas antes que ela precisasse reagir, Lorenzo apareceu. Não com palavras, nem com gritos. Ele simplesmente surgiu, puxou Valentina pela cintura e a colou contra seu peito forte e quente. Tire as mãos dela, Lorenzo disse, baixo, firme, como uma faca deslizando pela carne. O investidor tentou rir, mas Lorenzo não estava brincando. Ela é minha, Lorenzo completou, sem um pingo de hesitação. Valentina sentiu o ar escapar dos pulmões. Minha. A palavra reverberou dentro dela, um misto de medo e desejo explodindo no peito. O investidor soltou seu braço, levantando as mãos em rendição. Calma, chefe. Só estava elogiando seu bom gosto. Lorenzo nem respondeu. Apenas puxou Valentina pela mão e a arrastou para fora do salão, direto para a cozinha fechada. Assim que a porta se fechou, ele a empurrou contra a parede de azulejos frios, o corpo dele colado ao dela, quente como o inferno. O que diabos você estava fazendo tão perto daquele homem? Ele rosnou, os olhos escuros brilhando como brasas. Eu não fiz nada. Valentina tentou argumentar, mas Lorenzo estava cego. Cego de ciúme. Eu vi a forma como ele olhou para você, Lorenzo continuou, a voz baixa e perigosa. Como se pudesse te ter. Como se você não fosse minha. Valentina tentou afastá-lo, mas Lorenzo segurou seus pulsos acima da cabeça, prendendo-a contra a parede. Eu sou só sua estagiária, Lorenzo, ela sussurrou, sentindo o coração martelar contra as costelas. Lorenzo inclinou-se até que seus lábios estivessem a milímetros dos dela. Não. Você não é, então o beijo veio. Rude. Selvagem. Cheio de uma raiva carregada de desejo. Valentina se arqueou contra ele, o corpo inteiro cedendo à força que só Lorenzo sabia usar. Ele não beijava para seduzir, beijava para marcar território, para deixar claro que cada centímetro dela já tinha dono. As mãos dele deslizaram por suas coxas, subindo seu vestido sem nenhum cuidado, como se precisasse reafirmar o que já era seu. Diga, ele exigiu entre beijos. Diga que você é minha. Valentina tentou resistir. Mas como resistir quando seu corpo já sabia a verdade? Eu sou sua, ela sussurrou, e Lorenzo gemeu contra seus lábios, apertando sua cintura com força. Boa menina, ele murmurou, antes de levantar seu corpo e colocá-la sentada sobre a bancada da cozinha. Ele afastou seus joelhos com os próprios quadris, o olhar fixo nela como se o mundo inteiro dependesse daquela confissão. Nunca mais deixe outro homem te tocar. Nunca, ele avisou. Valentina assentiu, a respiração entrecortada. Nunca. Lorenzo puxou sua calcinha de uma vez, o tecido fino rasgando como papel. Ele abriu para si, os dedos fortes traçando um caminho perigoso entre suas coxas, e Valentina arqueou o corpo, um gemido escapando sem controle. Tão molhada para mim, ele murmurou, a voz carregada de prazer e posse. Porque só eu sei te tocar assim. Só eu sei o gosto da sua pele, o som do seu gemido, o jeito exato que você gosta de ser provada. Valentina mordeu o lábio, a vergonha lutando contra o prazer avassalador. Diga, Lorenzo exigiu. Diga que você é minha sobremesa, e só minha. Valentina fechou os olhos, mas a resposta veio sem hesitação, eu sou sua sobremesa. Só sua. Lorenzo sorriu, aquele sorriso predador, antes de ajoelhar-se entre suas pernas e devorá-la de novo, como se quisesse apagar qualquer toque ou olhar que não fosse o dele. O prazer veio rápido e intenso, deixando Valentina tremendo sobre a bancada. Mas Lorenzo não parou.
Ele se levantou, desabotoou a calça e entrou nela sem aviso, com força e fome. Cada estocada era uma declaração silenciosa: você é minha. 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 Valentina agarrou seus ombros, as unhas cravando na pele quente, puxando-o para mais perto, para mais fundo, para mais dela. Eles chegaram juntos, gemendo os nomes um do outro, até que não sobrou nada além de silêncio e respiração ofegante. Lorenzo encostou a testa na dela, o suor misturando-se entre os dois. Eu sou um homem ciumento, Valentina, ele confessou, a voz baixa e crua. Eu sei, ela respondeu, sorrindo de leve. E eu gosto disso. Lorenzo riu, beijando-a suavemente dessa vez. Você vai me enlouquecer. Valentina sabia que já estava enlouquecida. Porque Lorenzo Salvato não era só seu primeiro homem. Ele era sua perdição mais deliciosa. Valentina acordou com o cheiro de Lorenzo grudado em sua pele. A brisa da manhã entrava pela janela do quarto dele, trazendo o som distante das ondas quebrando na praia particular que ele tinha atrás de sua mansão. Ela não era mais apenas uma estagiária, e Lorenzo não era apenas seu chefe. O que aconteceu entre eles nos últimos dias foi muito além do que qualquer livro de culinária poderia ensinar. Ele não a ensinou só sobre cozinha, ele a ensinou sobre o próprio corpo, sobre desejo, sobre rendição. E, sem perceber, Lorenzo Salvato ensinou a si mesmo sobre algo que ele jurou nunca mais sentir: amor. Ela se virou na cama enorme e encontrou o travesseiro vazio. O cheiro dele estava lá, mas Lorenzo não. Valentina vestiu rapidamente uma das camisas dele, que ficava gigante em seu corpo pequeno, e desceu as escadas em direção à cozinha. Foi ali que ela o encontrou. Lorenzo Salvato, o homem que comandava o restaurante mais premiado do país, estava de costas para ela, sem camisa, apenas de calça de linho, preparando algo no fogão. O sol da manhã banhava sua pele dourada, os músculos se moviam suavemente enquanto ele mexia uma panela, e Valentina quase perdeu o ar diante da cena. Desde quando você cozinha para alguém? Ela brincou, encostada na porta, os braços cruzados, mas os olhos devorando cada centímetro daquele homem. Lorenzo virou-se de leve, um sorriso torto nos lábios. Desde que minha sobremesa favorita resolveu dormir na minha cama. Valentina corou, mas sorriu. Com ele, a vergonha não existia mais. Só existia vontade. Lorenzo serviu 2 pratos, uma simples torrada com ovos, mas Valentina sabia que, para ele, aquilo era muito mais. O homem acostumado a pratos luxuosos estava oferecendo a ela algo íntimo, simples, real. Eles comeram juntos, trocando olhares e provocações silenciosas, até Lorenzo finalmente puxar sua cadeira para perto dele. Hoje à noite, o restaurante é só nosso, ele disse, a voz baixa, os dedos traçando círculos na coxa dela. Por quê? Ela perguntou, curiosa. Porque quero te mostrar algo, ele respondeu, com aquele brilho misterioso nos olhos. O dia passou lentamente, Valentina ajudou na cozinha como sempre, mas Lorenzo estava diferente. Ele não era só o chefe arrogante e sedutor, havia algo mais suave, mais vulnerável, escondido sob aquele controle de ferro. No final da noite, quando as portas do restaurante fecharam, Lorenzo a levou até o salão principal. A mesa central estava montada para 2. Velas acesas, taças de cristal brilhando sob a luz dourada, pétalas de rosa espalhadas sobre a toalha. Valentina prendeu a respiração. O que é isso? Ela perguntou. Lorenzo segurou sua mão, puxando-a para o centro do salão. É o nosso jantar, ele respondeu. Ele serviu cada prato, explicando cada detalhe, como se ela fosse uma cliente especial. Mas em cada olhar, em cada gesto, havia muito mais do que profissionalismo. Havia desejo, carinho e uma vulnerabilidade que Lorenzo sempre escondeu de todos, menos dela. Entre um prato e outro, ele segurava sua mão, beijava seus dedos, acariciava sua pele exposta pelo vestido leve que ele pediu para ela usar. Você é a coisa mais perigosa que já entrou na minha vida, Lorenzo confessou, a voz rouca de verdade. Porque você me faz querer coisas que eu achei que nunca mais queria. Valentina sentiu o coração apertar.
Ela sabia que Lorenzo tinha cicatrizes que não eram visíveis. Um homem que construiu um império sozinho, que nunca permitiu que alguém entrasse em seu coração, agora estava ali, se abrindo por ela. Eu não quero te mudar, ela sussurrou. Só quero te amar. Lorenzo a puxou para seu colo, a boca devorando a dela com urgência. Então me ame, Valentina, ele murmurou contra seus lábios. Me ame como ninguém nunca ousou me amar. Eles fizeram amor ali mesmo, sobre a mesa do restaurante que era o símbolo máximo do poder de Lorenzo. Mas naquela noite, aquela mesa não era do chefe. Era deles. Valentina se entregou sem medo, sem reservas, e Lorenzo a amou com uma mistura de paixão brutal e carinho inesperado. Não era mais só desejo, era necessidade. Era amor bruto, selvagem, sem filtro. Depois, nos entre pratos e velas, Lorenzo se levantou e pegou algo no bolso da calça jogada no chão. Ele se ajoelhou diante dela, o peito largo subindo e descendo, os olhos brilhando de uma intensidade que fez Valentina prender o ar. Eu nunca pedi nada para ninguém, Lorenzo começou. Mas hoje, peço uma coisa para você. Casa comigo, Valentina. Seja minha sobremesa para sempre. Valentina levou a mão à boca, lágrimas de emoção e felicidade escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Lorenzo Salvato, ela disse, a voz trêmula de emoção. E eu sou sua. Sempre fui. Lorenzo sorriu, deslizando o anel em seu dedo. E eu sou seu. Mesmo que você me devore. Eles se beijaram, longamente, enquanto o sol começava a nascer do lado de fora. Valentina não era mais a menina virgem que entrou naquela cozinha sonhando em aprender a cozinhar. Ela saiu dali como uma mulher, dona do coração do chefe mais perigoso e irresistível do país. Comente, esse final foi doce ou picante como você esperava?